Salve, salve, Nação Celeste, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no Diário Celeste para falar sobre o empate do Cruzeiro e os problemas defensivos que o time apresentou nesse jogo que podem levar a uma preocupação. É óbvio que a gente tem que deixar claro o seguinte: o Vasco, apesar de não estar figurando entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, é um time que tem talentos individuais melhores do que os jogadores das outras equipes. O problema do Vasco é um jogo coletivo. Esse é o primeiro ponto. Tem jogadores ali que decidem mais, o Nenê, o próprio Cano, enfim, o Léo Jabá é um bom jogador. Então você tem uma qualidade técnica um pouco melhor do que as outras equipes. Isso explica muito também da dificuldade do Cruzeiro, que é uma coisa que ele não tem enfrentado, adversários que ele não tem enfrentado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é a troca de treinador do Vasco. Então, a análise a respeito do time muda muito. E o Diniz tem começado a mostrar algumas coisas que ele pretende com o time, como, por exemplo, uma equipe mais ofensiva, o que leva também a uma dificuldade maior do Cruzeiro. Bom, passadas essas explicações contextuais a respeito do jogo, porque são importantes, a gente vai para a análise deixando claro o seguinte: não vamos entrar aqui em detalhes a respeito da arbitragem, que é um princípio do Tática e Didática da gente não ficar comentando, porque toda hora muda, é subjetivo, ninguém vai ficar satisfeito, enfim, sempre vai ficar parecendo que está favorecendo um lado, então a gente não entra nessa seara, até porque nós não somos especialistas em arbitragem, então a gente também não vai falar a respeito disso. Bom, em relação ao jogo, quais são os problemas defensivos? O Cruzeiro ficou muitas vezes em um número igual de defensores em relação aos atacantes do Vasco, ou seja, a famosa igualdade numérica, o mesmo número de defensores igual ao número de atacantes. Isso é muito perigoso, porque gera possibilidades maiores para os jogadores do time adversário, no caso o Vasco, conseguirem fazer boas jogadas. Então, os exemplos são vários. A gente tem dentro da área, por exemplo, 2 jogadores do Vasco com 2 do Cruzeiro. Uma outra jogada, 2 do Vasco, 2 do Cruzeiro. Jogada de novo na grande área, você tem 6 do Vasco contra 1, 2, 3, 4 do Cruzeiro, sendo 2 jogadores completamente livres, sem a marcação. Enfim, tudo isso acaba colocando o Cruzeiro numa situação de vulnerabilidade. Sorte que você tinha um Fábio que fez grandes defesas, inclusive essa aqui que a gente colocou, que foi uma defesaça que o Fábio fez, mais uma vez salvando o Cruzeiro de uma derrota. Um outro detalhe também que o Cruzeiro falhou foi em momentos em que, por exemplo, colocava as 2 linhas de 4 mais os 2 atacantes na frente para poder marcar e conseguiu tomar a bola nas costas. Nesse lance, por exemplo, é o gol do Nenê. É um lance que o Morato recebe nas costas com o time inteiro marcando no campo de defesa, as linhas próximas, mas numa falha o Morato conseguiu fazer a projeção nas costas do lateral esquerdo e do zagueiro pela esquerda, e no cruzamento o Nenê sozinho fez o gol. Então você percebe algumas falhas muito graves, né? Porque isso acabou resultando em gol. Em outros momentos, como a gente já tinha mostrado, no segundo tempo, com o Vasco em vantagem, o Vasco com muitos jogadores no campo de ataque e os jogadores do Cruzeiro também mal posicionados. A gente percebe aqui, por exemplo, esses 2 jogadores do Cruzeiro, eles já estão posicionados em direção à bola para marcar o jogador do Vasco que vai receber. E deixam 3 jogadores aqui completamente livres para poder receber, e sem contar 3 jogadores do Vasco só em cima do Cano. Não há necessidade de você ter 3 jogadores em cima de um, quando você tem outros ali sem marcação. Então, essa leitura de jogo falta para o Cruzeiro. Falta essa leitura do sistema defensivo, de conseguir perceber esses jogadores do time adversário, no caso o Vasco, sozinhos em condição de superioridade numérica para fazer a marcação e não sofrer, né? E acabar não tomando gol de bobeira e muito menos obrigando o Fábio a ter que fazer grandes defesas, porque o Vasco foi muito mais incisivo do que o Cruzeiro. Ofensivamente, o time do Cruzeiro não funcionou. A marcação do Vasco estava bem encaixada, o Vasco também, muitas vezes, em determinados momentos, ficava mais com a bola, e o Cruzeiro acabou tendo dificuldade de criação na bola parada ofensiva,
conseguiu fazer o gol no último minuto do jogo, cruzamento do Sobis, a bola sobra para o Ramon, e aí a gente já percebe o bom posicionamento do zagueiro Celeste, e foi o gol que deu aí números finais nesse empate. É aquela coisa, o Cruzeiro ele tem mantido uma série boa de jogos, sem perder, só que ele precisa ganhar. E o Vasco, esse confronto com o Vasco era importante, porque querendo ou não, é um confronto direto na tabela. Então, é bom o Cruzeiro não perder, é óbvio, vai afastando do Z4, mas se ainda quiser sonhar com acesso, é necessário o time passar a ganhar. Só o empate não vai dar, não vai ser o suficiente para o time chegar entre os 4 primeiros colocados. É isso, pessoal. Lembrando para você se inscrever aqui no Diário Celeste e também se inscrever no Tática Didática. O link vai estar na descrição desse vídeo, assim você dá uma moral para os 2 canais para a gente poder crescer junto nesta parceria. Por isso, siga, curta e compartilhe o Diário Celeste e o Tática Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo.